Salve meus leões, salve minhas leoas, Flávio na área para mais uma leitura comentada do livro Um Curso em Milagres. Comigo, leitura comentada do livro de exercícios e com Luciana, leitura comentada do livro texto. Seja muito bem-vindo ao Rugido da Alma, que você tenha um dia tão lindo, maravilhoso, abençoado e produtivo, assim como desejo que seja o meu. Gratidão, universo, por esse eterno momento, que é o presente, que é onde que a vida acontece, os milagres acontecem, onde tudo na nossa vida é realizado. Conselho já de cara para você: não fique preso no passado e nem sofra pelo futuro. Ambos vão ser apenas instrumentos, né, do seu ego para que você possa estar sempre limitado e vivendo a sua vida ou em um, que no caso é o passado, ou no outro, que é o futuro. Para que você possa ter uma libertação de fato, entender melhor sobre você e conectar com você mesmo, a ideia é que você esteja no presente e se conecte consigo mesmo. Então, o estudo que nós estamos fazendo é dessa ferramenta aqui, ó, se chama Um Curso em Milagres. Essa ferramenta, de forma muito resumida, se trata de espiritualidade. Ela ajuda você a ter uma compreensão dos seus pensamentos, entender quem você é e parar de arrumar desculpas, né, para fazer o que precisa ser feito, que é ser você de fato, ser você de verdade. E às vezes isso, por mais simples que pareça, existe uma série de situações as quais a gente chama de crença, que elas vêm justamente para bloquear e impedir que nós façamos o que deve ser feito. E essas crenças, elas vêm de multiformatos, de formas completamente diferentes. E às vezes, o que acontece? Muitos casos, a gente, por exemplo, né, a Luciana ontem me mandou um áudio me falando umas coisas sobre mim, né, sobre alguns acontecimentos que aconteceram recente. Eu parando para analisar, eu falei, às vezes sempre que alguém fala algo, principalmente uma pessoa que gosta, que está próxima de mim, que me ama, eu tenho que parar para fazer uma reflexão sobre isso e entender por que essa pessoa está querendo me dizer isso, né? Porque às vezes a pessoa está falando uma coisa com muito amor e eu já estou arrumando um monte de desculpas para querer justificar aquela determinada coisa que a pessoa me falou. E no automático, né, a gente cria uma série de defesas. Ah, mas é porque isso não aconteceu por isso, por aquilo, por outro, por assado. E a vida só acontece, né, quando a gente só vem para a realidade quando a gente para de dar desculpas e faz o que precisa ser feito. E é desafiador fazer isso, porque o ego, né, ele vai querer te prender o tempo todo, ou no passado ou no futuro. Ah, mas você não fez isso porque aconteceu aquilo. Você não é feliz porque você não tem isso. Então ele começa, né, a te movimentar, a te pilhar num nível tão alto que você fala, putz, será que é isso mesmo, né? Será que essa realidade de fato existe? Então você começa a questionar essa eternidade que nunca foi separada de você, que são essas dádivas, né? Essa energia, a visão de Cristo que sempre teve em nós, desde que nós nascemos. Só que essas crenças, né, elas são uma forma de tentar obscurecer toda essa visão da realidade. Então ela fica usando o meu corpo físico, os meus olhos, os meus sentimentos, as minhas experiências do meu corpo físico, para dizer, às vezes, determinar quem eu sou, o que eu devo fazer, como eu devo me vestir. Pô, você deve se sentir, ficar bem como você se sente bem. Não uma parada que você vá se castigar, vá se punir por isso, né? Como, digamos assim, você perde sua autenticidade para ser o que as pessoas querem o que você seja. Então, né, esse processo de você olhar para essas coisas, se colocando à disposição de fazer uma leitura de si mesmo, é muito interessante, tá? É muito importante porque você consegue expandir a sua visão e transformar coisas que precisam ser transformadas, curar coisas que precisam ser curadas, se libertar de onde há prisão. E tudo isso está dentro da sua mente, você que constrói. E para que a gente possa, né, aprender sobre isso, eu sempre falo, tenha pessoas, né, que você possa conversar sobre isso, você ter esse diálogo, que é muito importante, porque às vezes é um papo muito estranho de um certo ponto, e vai chegando um ponto daqui para frente que a gente não vai precisar mais de tantas palavras, porque a gente já tem todo o fundamento. Então vai ser uma coisa muito da prática, da gente reforçar as ideias no nosso dia a dia e fazer, né, essa autoleitura para que nós possamos nos desenvolver melhor a cada dia. Se você gosta desse assunto, né, tá buscando esse desenvolvimento, quer se conhecer melhor, eu te convido a você se inscrever aqui no nosso canal aqui embaixo, ativar as notificações, tem vídeo novo todo dia aqui no canal, tanto do livro texto, do livro de exercícios, onde que a gente aborda todas essas temáticas, né, que são relacionadas ao nosso desenvolvimento para sermos pessoas melhores, tá? Então,
Se você ainda não é inscrito, clica lá, se inscreve. E acompanha. Às vezes você está chegando aqui numa lição mais avançada, talvez você não consiga interpretar, volta umas lições anteriores ou vai lá no começo. Então você vai ver, né, que até aqui por mim mesmo, né, o processo de evolução diante das lições, a forma como me comunico, a forma como vejo toda essa situação é parte desse processo, né, essa mudança, essa melhoria. Então, se você quer realmente fazer uma transformação em você também, faça as suas escolhas para que você possa fazer as suas mudanças. Para nós que nos acompanham, a gente está na lição 170 hoje, né? Essa lição 170, a gente vai entrar na próxima lição agora, já é revisão, né? A gente vai entrar no nosso período de férias, onde que a gente vai revisitar essas 20 lições passadas aí, para que a gente possa reforçar. Então, é o momento da gente sentar, refletir, pensar, repensar sobre muitas questões que ficaram aí para trás, beleza? Então, nossa lição de hoje, não há crueldade em Deus e nem em mim. Ou seja, né, aquela coisa que eu falei para vocês, do olhar do julgamento, da crítica, essa balança não é sua, tá? Entrega para quem é a balança do julgamento e sai dessa pilha de ficar julgando e de ficar querendo ser o salvador. Uma coisa que eu não comentei, né, mas o que afunda muitas pessoas às vezes é querer ser o salvador de outras pessoas. Pô, não é você que salva, é Deus quem salva, é Deus que determina. Mas a gente, né, vê exemplos até em várias literaturas. A gente tem lá, por exemplo, teve uma menina que passou anos, né, na depressão, não conseguia sair da cama, vitimizada, e quem cuidava dela era a mãe dela. Então a mãe dela sempre levava comida para ela e tal, era uma senhorinha de idade, subia as escadas e tal, mas a mãe chegou a falecer. E ela usava daquela condição de vítima para ter atenção, para chamar atenção para ela. Só que quando a mãe dela morreu, pô, como que ela ia chamar a atenção de alguém se não tinha mais ninguém para ir lá dar comida para ela, para cuidar dela? Então ela teve que levantar da cama e partir para a vida dela. E quantas vezes a gente é assim, mas metaforicamente, né? A gente não consegue perceber que em muitos casos nós estamos simplesmente nos colocando como vítimas e deixando que alguém cuide de nós. Ou a gente, do outro lado, né, tá querendo ser o salvador. E mãe tem muito disso. Mãe, independente do que o filho faça, né, ela sempre vai querer ser a salvadora ali. E às vezes a gente interpretar isso é muito interessante, porque fica aquela coisa muito de... Como que eu vou trazer isso para vocês, né? Porque às vezes tem pessoas que vão achar que isso que eu vou falar aqui possa ser até... não, você é sem coração, você é antiético. Não, às vezes, por exemplo, a mãe e o pai têm um problema. Eles são um casal, eu sou filho deles. Eu tenho que me intrometer na vida da minha mãe e do meu pai? Não, quem tem que resolver as questões deles são eles, os desafios deles. Porque se eu tiro o direito deles resolverem as questões deles, de fazer as suas próprias escolhas, eu interfiro naquilo, eu quero tomar o lugar do meu pai, além de eu tirar a autoridade dele, do meu pai ou da minha mãe, eu não permito que eles cresçam, que eles evoluam e façam o que tem que fazer. E isso é uma missão deles. Mas eles não estão conseguindo. Seja... né, se faça no seu papel de filho, de irmão, ou de pai, ou de mãe, independente da posição que você esteja, e dê o que você pode dar, que é o amor, é o seu exemplo. Claro que se você conseguir criar condições para ajudar eles de alguma forma, que você faça, mas não tome essa responsabilidade para você. Então quer dizer que eu não posso ajudar meu pai e minha mãe? Não é que você não pode ou não deva, tá? Isso é uma questão sua, mas, por exemplo, a minha mãe, eu sou louco para minha mãe vir morar aqui comigo, né, no nosso estado aqui, e ela mora em Minas. Ela falou, pô, eu não gosto daí, eu não quero ir porque aqui é quente. Pô, eu vou trazer minha mãe contra a vontade dela para morar aqui comigo, porque eu simplesmente é um desejo meu, eu quero que ela more aqui. É uma escolha dela, entende? Percebe isso, né? Se eu tirá-la de lá, eu sei que ela vai ficar infeliz aqui. O dia que ela decidir de fato mudar, tá tudo bem, aí sim vai ser uma outra jornada. Então eu tenho que saber, né, interpretar tudo isso, fazer essas leituras. Meu pai e minha mãe brigam demais, meu pai tá traindo minha mãe tá traindo meu pai, tá acontecendo isso. Isso é problema deles, eles que têm que resolver. Eu não posso interferir onde não é meu, senão eu vou acabar me machucando e pegando uma questão que não é minha. E se eles estão passando por esse processo, algum familiar, algum parente, ele tem que fazer a cura dele. É igual a Luciana vem e me fala umas coisas aqui, a gente conversa muito, ela me dá uns conselhos, ela fala, pô, você tem que fazer isso, ver essas questões e tal. E eu pego, observo e o que faz sentido pra mim, mas ela não sofre
com as minhas questões, eu também não posso sofrer com as dela, porque isso é uma jornada dela de curar e se libertar de algumas crenças, de algumas situações que ela tem. Da mesma forma, eu tenho que estar no mesmo empenho, né, de me libertar, de me curar de algumas questões aí em níveis mais profundos, tá? Então, por isso que eu quero trazer essa elucidação aqui para vocês, de você entender que pode ter até uma relação com a questão da lição de hoje, não a crueldade em Deus nem em mim. Ah, isso é cruel, Flávio. Não, não é, pô. É a jornada de cada pessoa para que ela possa evoluir e receber o que tem que receber. As suas dádivas, o seu perdão, a sua salvação, a sua entrega, a sua conexão com ela própria, com Deus, o nível de aceitação que ela tem. Então, tudo isso faz parte da caminhada dele, dela, deles. Faz parte da minha caminhada, faz parte da sua caminhada. E como que você olha isso? Você olha isso quando você para ver sobre si mesmo, refletir sobre você mesmo e não julgar. Por exemplo, ontem eu tive uma conversa com a Elisângela, né, sobre algumas coisas, ela já saiu, aqui a minha esposa, ela já saiu na defensiva de algumas questões. Até quanto... Aí eu percebi muito isso quando o Luciano me falou, pô, eu absorvi o que tinha que ser absorvido. Então, às vezes, eu tenho que ver se eu realmente estou colocando desculpas ou se eu estou tomando as devidas atitudes para que as coisas possam mudar. Então, eu olhar isso, né, preencher esses espaços com essa autocrítica, não é ser cruel, é ser sensato e olhar o que está de fato acontecendo. Gratidão, universo, por esse dia maravilhoso de hoje, né? Nós pedimos a Deus que possa estar abrindo os nossos corações nesse momento, para que a gente possa ter entendimento dessa lição, refletir sobre ela e ter um olhar mais carinhoso para isso. Pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Gratidão, meus leões e minhas leões. Vamos entender aqui o que a lição de hoje quer falar com nós. Ninguém ataca sem a intenção de ferir. Isso não pode ter exceção. Quando pensas que ataca em autodefesa, quer dizer que ser cruel é uma proteção, que estás a salvo por causa da crueldade. Queres dizer que acreditas que ferir o outro te traz liberdade. E que queres dizer que atacar é trocar o estado em que te encontras por algo melhor, mais seguro e protegido de invasões perigosas e do medo. Como é inteiramente insana a ideia de que defender-te do medo é atacar. Então ele já traz aqui no segundo parágrafo, no começo, ele fala assim, ó, como é insana a ideia de defender-se do medo é atacar. O medo é o quê? O medo é uma ilusão. Eu tô atacando o quê? Eu tô atacando o vento, a ilusão. O vento não, porque o vento ele é sólido, ele existe de fato. Mas o medo, ele não estou dizendo que ele não existe, mas ele pode ser um grande impulsionador, mas também ele pode ser uma grande trava, mas ele é meramente uma ilusão, ele é um sentimento, uma experiência. Então nós somos baseados na nossa emoção. Medo é uma emoção, amor é uma emoção. Então tem que saber lidar com essas emoções, ver quais são benéficas e quais são negativas nesse sentido de me afetar. Então eu tenho que olhar isso. Pois assim, é assim que o medo é procriado e alimentado com sangue para fazê-lo crescer, inchar e enfurecer-se. Assim o medo é protegido e é impossível de escapar. Hoje aprenderemos uma lição que protege e poupar-te mais atrasos e misérias desnecessárias do que podes imaginar. É isto. Fazes aquilo contra o qual te defendes e pela tua própria defesa. Fazes com que seja real e inescapável. Abaixa as tuas armas e só então perceberás que é falso. Ou seja, né, quando você abaixa a sua arma, você percebe as suas defesas, você percebe que esse medo é falso. Eu vou te dar um exemplo, né? Eu fui falar algumas coisas para Elisângela. Ontem que a gente foi conversar, né? Tava tendo algumas conversas, aquelas coisas de casal, e ela já chegou e começou a colocar um monte de justificativa em algumas coisas que eu falei, não, porque isso não acontece cada disso, cada aquilo, do outro e tal. E é normal, tá? É coisa de amadurecimento, de pessoas que a gente ama, que a gente gosta, que nós convivemos. Da mesma forma, ela chegou e quis me apontar algumas coisas também, que eu tenho ainda algumas barreiras, alguns bloqueios, eu ouvi. Falei, beleza, de fato eu tenho e estou trabalhando nesses bloqueios, nessas barreiras. E ela o tempo todo justificando, mas eu mostrei para ela com muito amor, com muita empatia, que era uma forma dela se defender enquanto eu estava falando, levantando essas questões para ela. Então ela pôde, né, baixar um pouco mais a adrenalina dela e perceber que tudo aquilo que no qual ela estava tentando se defender, às vezes era falso, que é esse medo que você alimenta ele, né? Esse medo de você não fazer as coisas. Então, ela percebeu isso de uma forma bem clara
e ela conseguiu parar um pouco e ouvir. E eu coloquei algumas perguntas para ela no contexto, né, nesse contexto que nós possamos entender e melhorar algumas questões sobre nós mesmos, tá? Vamos lá. Parece que atacas o inimigo que está do lado de fora, mas a tua defesa estabelece um inimigo do lado de dentro. Um pensamento alheio lutando contra ti mesmo, privando-te de paz e dividindo a tua mente em dois campos que parecem ser totalmente irreconciliáveis, pois agora o amor tem um inimigo, um oposto, e o medo, o estranho, precisa agora da tua defesa contra a ameaça do que realmente és. Ou seja, né, eu estou dividindo a minha mente, essa mente que nunca, né, a gente viu ontem dessa mente que nunca a eternidade permanece no estado constante, que ela está sempre lá. Ontem, enquanto a gente falou da graça, né, e o medo ele tenta dividir essa eternidade constante. Ele tenta colocar ela em constante, criando barreiras através do medo. E quem alimenta isso sou eu, através da escolha de aceitar que o medo é real. Aí eu acabo fazendo ele, né, usando ele como se fosse uma faca, me ferindo, me furando, porque eu não consigo ter clareza dessa paz que eu de fato tenho. Então eu me julgo demais, eu me cobro demais, eu justifico demais, eu fico tentando achar meios para justificar tudo isso. Vamos continuar aqui, onde que ele fala... Peraí, deixa eu achar aqui um pensamento alheio lutando contra ti mesmo, privando, dividindo tua mente em dois campos. Pronto, a gente já leu aqui o final. Pois agora o amor tem, né? Eu vou só ler aqui de novo. Pois o amor tem um inimigo, entre aspas, aqui. Um oposto, medo estranho, precisa agora da tua defesa e ameaça do que realmente és. Ou seja, né? Você considerou o medo real, então você criou um inimigo, entre aspas, ele coloca aqui, imaginário, e você então precisa de defesa. A sua defesa é o ataque. Então o ataque você se bloqueia para essa visão mais santa, mais crítica de estar conectado com você mesmo. Se consideras cuidadosamente os meios pelos quais a tua autodefesa inventada procede em seus caminhos imaginários, perceberás que as premissas em que se baseia a ideia. Primeiro, é óbvio que as ideias têm que deixar a sua fonte, pois és aquele que faz o ataque, não podes deixar de tê-lo concebido antes. Então você concebeu o ataque antes de você executá-lo. Então você concebe tudo antes de executar na sua mente. Mas atacas o que está fora de ti, separas a tua mente daquele que deverá ser atacado com fé perfeita, que a divisão que fizeste é real. Então você está aceitando que essa divisão que você fez, você mesmo criou na sua mente, concebeu que ela é real. Em seguida, os atributos do amor são conferidos ao inimigo, entre aspas, o inimigo de novo, tá? Inimigo do amor. Pois o medo vem a ser a tua segurança e protetor da tua paz, ao qual te voltas esperando consolo e procurando escapar das dúvidas em relação à tua força, e buscando a esperança do repouso numa quietude sem sonhos. E ao despojares o amor do que pertence a ele, e só a ele, o amor é dotado dos atributos do medo. Pois o amor te pediria que te despojasses de todas as suas defesas como mera tolice, e as tuas armas, na verdade, se desafiaram em pó, pois é o que são. Ou seja, né, a gente cria todo esse mecanismo de defesa, coloca o medo como um oposto ao amor e torna que o amor ele tem que ceder, né, ele tem que despojar contra todas as suas defesas. Então, ou seja, né, você está tornando ele completamente imaginário, sendo que o amor ele não tem cobrança nenhuma, ele não te pede nada, ele te pede apenas aceitação e ele te dá tudo o que você precisa. E quanto você dá ele de volta, você nada perde, então você só tem a ganhar. Então por quê? Quanto mais eu dou e dou com integridade, com sinceridade, com validade dentro de quem eu sou, eu recebo 100 mil vezes mais, 100 mil vezes mais em troca. Então eu não fico sofrendo e não tenho esse medo de perder algo. Com o amor como inimigo, a crueldade tem que vir a ser um Deus. Deus em minúsculo aqui, tá? E os deuses exigem que aqueles que os adoram obedeçam aos seus ditames e recusem-se a questioná-los, porque você tornou o medo um Deus. Então você tem que fazer tudo o que ele quer, não pode recusar nada, porque você não pode nem questionar, porque ele vai te realmente... Só que ele vai te colocar numa escala para baixo, né? Ele nunca vai te subir. Essa régua sempre é para baixo.
A punição severa é o quinhão inexorável daqueles que perguntam se as exigências são razoáveis ou até mesmo sãs. Então, olha o que ele fala, né? O quinhão inexorável daqueles que perguntam o que são as exigências, né? Quanto você aceita. Então, é te imposto, é obrigado, mas quem se impõe isso é você mesmo que se impõe. Seus inimigos, sim, são insensatos e insanos, mas eles próprios são sempre misericordiosos e justos. Ou seja, então o medo na sua mente, dela ilusão, desse inimigo que você criou, é misericordioso e justo. Então ele começa a colocar aqui já para você. Seus inimigos, sim, são insensatos e insanos, mas eles próprios são sempre misericordiosos e justos. Ele colocou dois opostos e dois contraopostos, digamos assim, né? Ele colocou primeiro aqui insensato e insano, depois misericordioso e justo. Então ele colocou ponto e contraponto, digamos assim, para ficar melhor nosso entendimento. Então não tem como ser, né? A água mistura com óleo, o amor mistura com ódio? Não, não mistura. Então ele está colocando medo, mais uma vez, cercando mais uma cortina de fumaça sobre, de fato, quem é você, né? Sobre a sua conexão com o divino, através dessa insanidade de pensamento. Hoje contemplamos sem emoção esse Deus cruel, Deus com D minúsculo, tá? E observamos que, embora os seus lábios estejam manchados de sangue, embora pareçam lançar chamas de fogo, é apenas feito de pedra. Não pode fazer nada. Não precisamos desafiar o seu poder. Ele não tem nenhum. E aqueles que veem nele a sua segurança não têm nenhum guardião, nem a força para invocar em momentos de perigo e nenhum guerreiro poderoso para lutar por eles. Ele está trazendo de uma certa forma aqui, quando a gente coloca, né, a nossa fé em ídolos, em coisas, não digamos assim, uma estatueta, um carro, um livro, algum objeto, né, eu coloco em alguma coisa que é pó, a minha fé, a minha segurança. Então ele quer trazer aqui de uma certa forma até, né, adoração por ídolos, por imagens que são apenas símbolos de pessoas que já passaram por aí, tiveram boas trajetórias e tal, mas eu tenho que ter compreensão, ele está dizendo aqui, para mim não fazer desses deuses, né, com D minúsculo, o meu ponto de salvação, porque só há um Deus uno com todos nós que habita dentro de nós, só que eu faço a escolha se eu deixo ele permanecer ativo comigo ou se eu silencio a voz, esse verbo de Deus dentro de mim, tá? Então ele traz isso aqui bem claro. Então, olha só, né, o poder de contemplar essa questão aqui. Não vamos contemplar isso, tá? Não pode fazer nada, não precisa desafiar o seu poder. Ele não tem nenhum, e aqueles que veem nele a segurança não tem nenhum guardião nem força para invocar em momentos de perigo e nenhum guerreiro poderoso pode lutar por eles. Ou seja, essa imagem, né, que eu crio, esse ponto fixo que eu crio de adoração, de segurança, ele não pode me salvar de fato no momento que eu precisar de algo verdadeiro, real, de uma situação para me libertar. Quem pode fazer isso é só o Deus vivo, que é esse Deus que é o criador de todo o universo. Então eu tenho que fazer essa compreensão para mim não gerar falsos deuses, falsas idolatrias, falsas ilusões. Então aqui é uma limpeza, né, de fato da nossa mente para a gente compreender esse segundo passo, que é essa profundidade do que é Deus de fato. Até porque a gente viu a questão da graça ontem, né, que a graça não é aprendida, mas ela é recebida quando eu trago toda aquela jornada de aceitação de vários pontos de cura, de libertação, de quebra de padrão, de não aceitar esse medo, né, de te abaixar esse véu da escuridão, das ilusões, de que eu não posso, de que eu não sou capaz. Vamos seguindo lá. Aqui, vamos lá. Esse momento pode ser terrível, mas pode também ser o momento da tua libertação da escravidão abjeta. Fazes uma escolha de pé diante desse ídolo, vendo exatamente como é. Devolverás tu ao amor o que tens buscado arrancar dele para depositar diante desse pedaço de pedra irracional, ou farás outro ídolo para substituí-lo? Pois o Deus, né, que é Deus com D minúsculo, da crueldade, toma muitas formas. Pode-se achar outro. É o que eu falei, às vezes ele está colocando aqui como se fosse imagens. Mas, às vezes, tem pessoas que depositam fé em várias coisas. Por exemplo, uma pulseirinha dessa, né, o cara vai lá, isso aqui é a minha fé nisso aqui. Se sumir, nossa, aqui é um anel, um colar,
um carro, um bem, enfim, né? Você deposita sua fé nesse ídolo que você criou aí, e você às vezes pode tentar substituí-lo também em outra parte do caminho, mas isso de fato não vai ser efetivo. Contudo, não penses que o medo é o modo de escapar do medo. Lembramos-nos do que o livro te enfatizou a respeito dos obstáculos à paz. O obstáculo final, o mais difícil de acreditar, que não seja nada, um obstáculo com aparência de um bloco sólido impenetrável, amedrontador e além do conquistável. É o medo do próprio Deus, Deus com D maiúsculo agora dessa vez, tá? Aqui está a premissa básica que entroniza o pensamento do medo como Deus, com D minúsculo aqui. Pois o medo é amado para aqueles que o idolatram e o amor agora aparente revestir-se de crueldade. Então, ou seja, quando eu não enxergo, né, bem com clareza esse Deus real, o Deus de verdade, que é o nosso Criador, e esses deuses que eu crio, que são meras imagens que não fazem nenhum sentido, que onde eles, ao mesmo tempo, né, eles são aqui insensatos, insanos, mas são misericordiosos e justos, onde que eu vejo que existe esse ponto e contraponto, mas sendo que do lado de Deus, o amor é um só, a paz é uma só, a felicidade é uma só, o tempo todo é tudo perfeito de cá, e de cá sempre essa dualidade, né, dá, toma, se eu dou, eu tenho que receber, se eu recebo, eu obrigatoriamente tenho que dar, então eu fico com aquele sentimento de culpa e confusão, que é justamente essa visão que não me permite me conectar em níveis mais profundos com o meu Criador. Aí ele começa aqui com uma pergunta: de onde vem a crença totalmente insana em deuses de vingança? O amor não confundiu seus atributos com os do medo. Mesmo assim, os adoradores do medo não podem deixar de perceber que a própria confusão no inimigo, entre aspas, do medo e a sua crueldade é agora uma parte do amor. E o que poderia ser mais amedrontador agora do que o próprio coração do amor? Ele fez essa pergunta aqui, né? Aí vem: o sangue parece estar em seus lábios, o fogo vem dele. Ele é mais terrível do que tudo, mais cruel do que qualquer coisa que se possa conceber e fulmina todos aqueles que o reconhecem como o seu Deus. Aí ele traz aqui, né, complementa. A escolha que fazes hoje é certa, pois olhas pela última vez para esse pedaço de pedra esculpida que fizeste e não mais o chamas de Deus, com D minúsculo. Já alcançaste esse lugar, mas escolheste que esse Deus cruel permanecesse contigo sobre outra forma. E assim o medo de Deus retornou contigo. Dessa vez tu deixas lá e retornas a um novo mundo, sem a carga desse peso. Um mundo contemplado não através dos olhos do medo que não vem, mas da visão que que tua escolha devolveu a ti. Então eu escolhi ver essa visão desse Deus bondoso, né? Não desse Deus cruel, desse Deus punitivo, do medo que eu fiz através de uma determinada imagem. Então eu tenho que fazer, né, ter esse olhar para mim ter essa visão essa visão crística. Aí ele traz aqui para nós no capítulo 12 e 13, complementa e finaliza. Agora, os teus olhos pertencem a Cristo e ele olha através deles. Então, sua visão agora é uma visão crística quanto você passa para esse outro lado. Agora, a tua voz pertence a Deus e ecoa a sua. Você está ecoando a voz de Deus, tá? Não é você. E agora o teu coração permanece em paz para sempre. Porque quando você faz essa escolha, quando você se deixa ser usado como instrumento, seu coração permanece em paz o tempo todo. Tu escolheste no lugar de ídolos e os teus atributos, dados pelo teu Criador, te são enfim devolvidos. Então Deus te devolveu todos os seus atributos, que são as dádivas, as bênçãos, né? Você vai contemplar todas as graças e assim por diante. O chamado de Deus foi ouvido e respondido, né? Deus sempre se inclina àqueles que o chamam de verdade. Agora o medo dá lugar ao amor, enquanto o próprio Deus substitui a crueldade. Então Deus substitui todas essas enganações, essas ilusões que você teve. Aí ele finaliza aqui, ó. Uma oração para nós, tá? Pai, somos como tu és. A crueldade não habita em nós, pois ela não existe em ti. A tua paz é a nossa, e abençoamos o mundo com o que recebemos só de ti. Escolhemos outra vez e fazemos a nossa escolha por todos os nossos irmãos, sabendo que são um conosco.
Trazemos a eles a tua salvação, assim como a recebemos agora, e agradecemos por eles que nos tornam completos. Neles vemos a tua glória e achamos a nossa paz. Somos santos porque a tua santidade nos libertou e damos graças. Amém. Vou repetir aqui de novo, tá? Pai, somos como tu és. A crueldade não habita em nós, pois ela não existe em ti. A tua paz é nossa e abençoamos o mundo com o que recebemos só de ti. Escolhemos outra vez e fazemos a nossa escolha por todos os nossos irmãos, sabendo que são um conosco. Trazemos a eles a tua salvação assim como a recebemos agora, e agradecemos por eles que nos tornam completos. Neles vemos a tua glória e achamos a nossa paz. Somos santos porque a tua santidade nos libertou e damos graças. Amém. Fim da leitura do livro de exercícios. Então, meus leões, minhas leoas, o que ele fala aqui, o que ele traz em sumo, né, em resumo, é a gente ter esse olhar mais santo sobre as pessoas, né, essa santidade, e sem ter todo esse crivo de crueldade amedrontador, que quando eu faço essa separação de entender que esses falsos deuses, essas falsas imagens que eu crio pelos meus olhos físicos, que eu adoro, elas me trazem, né, barreiras para que eu possa, de fato, enxergar sobre o amor, para que eu possa enxergar, mas esse enxergar é interno, tá? Sobre o amor, sobre questões mais poderosas que reinam dentro de mim. Então eu tenho que olhar com isso com muita atenção para que eu possa fazer essa reflexão. E são reflexões que não são difíceis de fazer, são muito mais simples do que nós pensamos. Basta que nós façamos a escolha de enxergar e observar tudo isso que acontece com nós para que nós possamos cada vez mais nos libertar desses medos que acabam nos bloqueando. Então, essa nossa lição de hoje, né, fica esse nosso ensinamento aí, e eu espero que você possa observar isso com muito carinho dentro de você, assim como eu farei aqui. Fechou, meus leões, meus leões? Gratidão por essa lição maravilhosa nesse dia de hoje, e tamo junto até depois do fim. E amanhã começam as nossas revisões, e eu encontro você aqui amanhã para que a gente possa começar, né, a dar um batom agora nessa parte que tudo isso nós aprendemos e a nos desenvolver mais ainda nesse processo de evolução. Tamo junto, até depois do fim.